E se as bases da inteligência artificial que hoje tanto se fala já estivessem bem documentadas há quase 20 anos? Bem, nesta análise vamos fazer exatamente isso, dar um salto até 2004 para perceber os blocos de construção dos sistemas inteligentes muito antes de tudo isto ser o nosso dia-a-dia. Ok, então vamos a isto. A nossa fonte de hoje é um manual universitário sobre controlo inteligente, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no Brasil. E a data? Novembro de 2004. É um documento que, na altura, já estabelecia conceitos que, hoje em dia, são mais relevantes do que nunca. Claro que isto nos leva àquela pergunta de 1 bilhão de euros, a questão que tem movido este campo durante décadas. O que é que realmente significa uma máquina ser inteligente? Isto não é só uma questão de programação ou de computadores, é uma questão filosófica e técnica muito, muito profunda. Então, qual é o nosso roteiro? Vamos começar por tentar perceber o que é a IA, depois mergulhamos em como é que as máquinas de facto aprendem. A seguir, vamos abrir a caixa de ferramentas da IA para ver 3 peças-chave: as regras, a lógica para a imprecisão e a imitação dos cérebros. E no fim, vemos como tudo isto se aplica na prática. Bem, vamos começar pelo princípio. Afinal, o que é isto da inteligência artificial? E o mais curioso é que, já em 2004, este manual deixava bem claro, não há uma resposta única e simples para isto. E a prova de que não há uma resposta fácil é que nem os especialistas se entendiam. O manual apresenta aqui 4 perspectivas bem diferentes, desde ver a IA como um estudo quase filosófico da mente, até algo muito mais com os pés na terra, como vamos pôr os computadores a fazer as tarefas que nós fazemos melhor. Este leque de ideias já mostrava naquela altura o quão complexo era este campo. Mas, seja qual for a definição, o objetivo por trás disto tudo é uau, super ambicioso. A ideia é que os sistemas de IA consigam imitar e, mais importante ainda, integrar várias das nossas funções mentais. Não se trata só de calcular, mas de perceber o mundo à volta, de raciocinar e de ter memória, tudo a funcionar em conjunto para resolver problemas complicados. Certo, mas a grande questão é, como é que uma máquina, que por natureza só segue instruções, passa a fazer algo que nos parece pensar? A chave para isto tudo está numa só palavra: a aprendizagem. O manual define a aprendizagem como a aquisição de conceitos e de conhecimento organizado. E atenção, isto vai muito para além de simplesmente decorar dados. Implica mesmo raciocinar, usar a memória e a percepção. É um processo integrado e bem complexo. Então, como é que se ensina uma máquina? Bem, o texto aponta para 2 caminhos principais. De um lado, temos a aprendizagem supervisionada. Pensem nisto como um aluno com um professor. Damos-lhe exemplos, dizemos o que está certo e errado, e ele aprende. Do outro lado, temos a aprendizagem não supervisionada, que é mais como aprender por descoberta. É largar a máquina no meio de um monte de dados e ela ter de encontrar os padrões sozinha. Muito bem, agora que já temos as bases, está na hora de abrir a tal caixa de ferramentas da IA. E a primeira ferramenta que vamos analisar, segundo este manual, são os sistemas baseados em regras. A ideia aqui é incrivelmente simples, mas muito, muito poderosa. Estes sistemas funcionam com uma lógica que todos conhecemos. Se isto acontecer, então faz aquilo. Se uma certa condição se verificar, então uma ação específica acontece. Foi esta a base de muitos dos primeiros sistemas peritos. Este exemplo, tirado direitinho do texto, é perfeito para percebermos. Se a temperatura for maior que 300 graus e a pressão for maior que 2 atmosferas, então desliga a válvula 1. Mais claro é impossível, certo? É direto, lógico e, acima de tudo, eficaz. Ok, as regras então, são ótimas. Mas todos sabemos que o mundo real não é assim a preto e branco. É cheio de zonas cinzentas. E é aqui que entra a nossa segunda ferramenta, a lógica difusa, ou fuzzy logic. É ela que permite às máquinas lidar com a imprecisão do mundo real. Essencialmente, a lógica difusa abandona a ideia do sim ou não, do verdadeiro ou falso. Em vez disso, ela trabalha com graus de verdade. É o que permite a um sistema entender conceitos que para nós são naturais, mas para a lógica clássica são um pesadelo. Coisas como está um pouco quente, está quase a chegar ou está rápido demais. Vamos a um exemplo prático. Na lógica clássica, define-se um limite. Acima de 37,8 graus é febre, abaixo não é. Ponto final. Mas a lógica difusa é muito mais humana. A 37,7 graus, ela não diz não é febre. Ela pode dizer que o paciente tem, por exemplo, um grau de pertença de 80% ao grupo da febre. É muito mais subtil e reflete melhor a forma como um médico pensaria, não é?
E agora, chegamos à terceira e última ferramenta da nossa caixa. E esta é talvez a mais fascinante de todas, porque vai buscar inspiração diretamente à biologia, ao nosso próprio cérebro, as redes neuronais artificiais. O conceito central é mesmo este: tentar imitar a estrutura do cérebro. Aqui, a aprendizagem não é programada com regras fixas se-então. Em vez disso, as ligações entre os neurónios artificiais, as sinapses, vão ficando mais fortes ou mais fracas com base na experiência. É exatamente o mesmo princípio de como nós aprendemos. E é importante perceber que isto não é uma ideia de ontem. As redes neuronais têm uma história longa, cheia de avanços e recuos. Começou tudo nos anos 40, com os primeiros modelos matemáticos de um neurónio. Depois, nos anos 80, o interesse voltou em força, culminando num algoritmo revolucionário chamado backpropagation, que basicamente abriu as portas para treinar redes muito mais complexas e potentes. Ok, já vimos as ferramentas, vimos as regras, a lógica para as zonas cinzentas e a inspiração no cérebro. Agora a pergunta é, como é que se põe isto tudo a trabalhar no mundo real para controlar sistemas inteligentes? O manual descreve uma espécie de hierarquia, com 3 níveis de aplicação. No nível mais baixo, a IA está com as mãos na massa, a controlar diretamente um processo. No nível intermédio, a IA supervisiona a operação como um copiloto atento e no nível mais alto, atua como um consultor especialista, que podemos chamar para dar diagnósticos ou ajudar no treino. Uma coisa muito boa neste manual é que ele é muito equilibrado. Vejam os controladores de lógica difusa. Por um lado é ótimo, não precisamos de um modelo matemático perfeito e podemos até usar a experiência de um operador humano. Mas do outro lado da balança, há desvantagens. Não há uma receita de bolo para os projetar e nem sempre se consegue garantir que o sistema vai ser estável. E esta citação resume tudo na perfeição. Diz que estes controladores são aproximadores universais. O que é que isto significa? Que, em teoria, eles conseguem imitar quase qualquer sistema. O potencial é gigantesco. Só que na prática, desenhá-los e pô-los a funcionar como deve ser, bem, isso continua a ser um grande desafio. Olhando para trás para este manual de 2004, vemos uma caixa de ferramentas incrível para construir sistemas que raciocinam, aprendem e controlam o mundo à sua volta. Mas isto deixa-nos com uma questão final, uma que era tão relevante na altura como é hoje. Temos ferramentas poderosíssimas para imitar o pensamento humano, para criar uma aproximação. Mas a grande questão é, será que aproximar a inteligência é a mesma coisa que, um dia, a alcançar de verdade?